Hoje nós finalizaremos a série Uma Questão de Fé. Uma questão de fé. No primeiro episódio dessa série, nós pudemos perceber que existe uma fé morta, que é a fé de quem? A fé do diabo. Alguém aqui quer ter a fé do diabo? Ninguém, né? Uma fé morta, uma fé que não produz nada, né? Ele só crê que Deus existe e treme ainda, mas essa fé, na verdade, é morta, porque não produz nada, né? Não produz nada. Mas nós recebemos de Deus fé é dom de Deus, né? E essa fé produz algo. Então lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós temos uma fé viva, mas passiva, só recebe, né? Portanto, vocês foram salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Então essa é a fé que nós recebemos de Deus a graça, e nessa graça recebemos também uma medida de fé. Só que tem o versículo 9 e 10 do mesmo Efésios capítulo 2, que diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para as boas obras que Ele próprio preparou para que nós as realizemos. Amém? Então nós temos que realizar algo a partir dessa graça. Nós temos que fazer algo a partir dessa graça. Nós temos que gerar frutos a partir dessa graça. Amém? Então não é simplesmente receber a salvação de Cristo e ficar sentado esperando a morte chegar. Não é isso. Nós recebemos essa graça de Cristo e precisamos, com ela e com todos os recursos que ela nos oferece, precisamos realizar algo, gerar frutos para Deus. Frutos dentro de nós, né? Frutos dentro de nós e frutos fora de nós, né? Frutos fora de nós. Daiane, eu vou brincar, viu? Quem é o pai desse menino? É brincadeira, viu? É só porque eu combinei com ela ali hoje mais cedo, tá bom? Quem é o pai desse menino? Daqui a pouquinho vai ter um bocado fazendo isso, botando a mãe e os pais aqui para correr atrás dele. Eita! Então, queridos, nós temos uma fé viva, uma fé que recebe, né, uma fé que recebe essa graça, mas também uma fé que gera algo. E essa fé que gera algo, ela é fruto da maneira como nós utilizamos essa graça. No segundo episódio, nós percebemos que essa fé é implantada no nosso coração, que na verdade é o nosso homem interior, é o nosso espírito, tá certo? Eu quero te lembrar que a nossa identidade está no nosso espírito, tá certo? Nosso espírito. Dentro do meu corpo está o meu espírito, o Espírito de Deus, a minha alma e, claro, né, o recipiente de tudo isso é o meu corpo. Da mesma forma você. Então você é um espírito que possui uma alma que habita num corpo. Mas o próprio Espírito de Deus veio habitar dentro do seu corpo, tem plena comunhão com o seu espírito, que é você. A sua identidade, na verdade, está no seu espírito, não está na sua alma. No terceiro domingo, nós podemos perceber que confessar é fundamental para que nós geremos esse fruto a partir da fé. Nós precisamos confessar para a salvação, confessar para o perdão e confessar para a cura. E confessar é o quê? É só abrir a boca e dizer alguma coisa? Não, isso aí é Harry Potter Gospel. Não é abrir a boca e falar algo. É abrir a boca como primeiro passo, né? E depois praticar aquilo que você acabou de confessar. Amém? Praticar aquilo que acabou de confessar. Porque senão a gente vira Magic Gospel.
Tem algum Magic Gospel aqui? Por falar nisso, minha gente, eu estou falando em inglês agora, porque ontem nós iniciamos, né, demos o primeiro passo, fizemos a primeira reunião da nossa célula chamada Life Group England. Life Group Inglaterra, né, Grupo de Vida Inglaterra. E o propósito desse Life Group é nós unirmos pessoas que já possuem alguma fluência em inglês, né, para a partir daí começarmos uma série de outros propósitos e finalizarmos tudo isso preparando missionários para ir para a Inglaterra fundar uma igreja lá, tá certo? Não vai ser tão logo, né, imagino eu, tão logo, mas quem sabe em 2027, né, quem sabe em 2026, não sei, isso quem decide é o Senhor, tá bom? Então nós não somos mágicos evangélicos, que simplesmente saem por aí dizendo palavras que não vivem. Não, nós temos que falar, nós temos que confessar com a nossa boca, mas nós precisamos viver conforme o que nós confessamos. Romanos 10, 9, 10 nos diz que se você com a sua boca confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, será salvo. Só que nós precisamos confessá-lo como Salvador e como Senhor. Às vezes nós queremos em Jesus apenas um Salvador, alguém que nos socorra, alguém que nos console, alguém que esteja conosco, alguém que nos acompanhe, alguém que resolva os problemas que nós criamos, né? Porque nós criamos uma série de problemas, depois chegamos para Deus e dizemos: Jesus, fui eu que criei, resolve aí que o filho é teu. E Deus nem diz para a gente, quem pariu Mateus, que o embale. Ele nem diz isso para a gente, tá certo, não fui eu que gerei esse problema não, viu? Mas eu vou resolver para ti. Vou resolver para ti. Mas não se acostume com isso não. Se acostume com isso não. Quem pariu Mateus, que o embale. Então, queridos, hoje nós vamos encerrar essa série com uma fé edificada. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: você precisa edificar a sua fé. Como assim, pastor? E a fé não é dom de Deus? Eu tenho que edificar a minha fé, né? Poxa, como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé cresce, queridos. A fé cresce. Então Deus nos dá uma medida de fé, mas essa fé precisa crescer. E como é que ela vai crescer? Na medida do que eu responder, reagir de forma adequada às circunstâncias, às dificuldades, às pressões, às tribulações, às decisões que nós temos que tomar na vida. Então há decisões que nós temos que tomar, que a gente pode tomar na carne ou na fé. A decisão é nossa. Vamos tomar essa decisão na carne ou na fé? Quem pensa errado, erra o alvo. Alguém aqui lembra o que é errar o alvo? Começa com P a palavra. Errar o alvo é a mesma coisa que pecado. Então, todas as vezes que nós erramos o alvo que Deus estabeleceu para nós, sempre que nós erramos os propósitos de Deus para nós, sempre que nós pensamos diferente do que Deus pensa de nós, sempre que nós agimos diferente daquilo que Deus diz que nós devemos agir, sempre que nós não nos conscientizamos de quem nós verdadeiramente somos em Cristo, nós pecamos. Pecamos. Semana passada eu contei para vocês de um episódio que ocorreu lá em casa, né? De uma raiz, né? De uma árvore que surgiu dentro do aparelho sanitário lá do nosso banheiro social, né? Então essa semana eu chamei um pedreiro, segunda-feira logo, chamei o pedreiro. Quando foi terça-feira ele foi lá e eu estava explicando para ele: olha, tirei aqui o aparelho sanitário, tinha uma raiz dentro, e aí comprei o outro aparelho sanitário, quero que você coloque esse outro aparelho sanitário, mas é só isso, né?
Só que no momento que eu disse só isso, com pouco tempo, a cuba da pia caiu também. Pof! Eu disse, foi Deus. E minha esposa também, realmente, amor, foi Deus. Foi Deus, bora reformar o banheiro todo? Aí eu disse, não estava querendo não, mas estou vendo que vai ser o jeito, né? Aí estamos reformando o banheiro todo. Só que tinha um determinado local lá que a gente ia precisar construir uma parede, né? E aí o pedreiro falou para mim, olha pastor, para construir a parede aqui, a gente vai ter que comprar uma viga, para eu colocar essa viga no chão e construir a parede em cima da viga. Aí eu, eita rapaz, é mesmo? Eu pensei que podia simplesmente colocar o tijolo no chão. Ele, não, se colocar o tijolo no chão, com o tempo, ele pode ceder. Aí eu, poxa, isso é legal. Isso vai servir para a mensagem do próximo domingo, né? E de fato eu lembrei, poxa, muitas vezes, nós queremos edificar a nossa fé, viver a nossa vida em cima de coisas que são movediças. Vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que pensa de si mesmo o seguinte, nada do que eu faço dá certo. Aceita essa verdade. E aí ela começa um projeto, quando chega no meio do projeto, começa a ter dificuldades, né? E aí diz, eu não disse? Nada do que eu faço dá certo. Aqui no meio do projeto, uma dificuldade. Eu sabia que não ia dar certo. E aí o que é que acontece? Desiste. Porque acha que a dificuldade é sinal de Deus. Não, estou tendo dificuldade. É Deus que está criando a dificuldade, né? É Deus que está criando a dificuldade. Quando na verdade não é isso. Não é isso. Tiago, capítulo 1, versículo 2, tem de motivo de grande alegria se passares por provações. Poxa, se eu sei que vou passar por provações, uma dificuldade não pode ser sinal de Deus. Deus me avisou, nesse mundo vocês terão dificuldades, vocês terão tribulações, perseguições, mas tenham ânimo, eu já venci o mundo. Então não são as dificuldades que são sinal de que Deus não está no projeto. Não é isso que é um sinal. Nós precisamos compreender os planos de Deus para nós. Então, uma vez que você compreendeu os planos de Deus para você, persevere. Agora, o mesmo Tiago, capítulo 1, só que lá no versículo 5 diz, aquele que deseja sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, lançado de um lado para outro. É instável em tudo que faz. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma de Deus. Então, queridos, você iniciou um projeto. Se o fundamento do projeto for, nada do que eu faço dá certo, esse projeto vai finalizar? Não vai. Não vai finalizar. Não vai finalizar. Então você precisa entender, né? Você precisa compreender o que está escrito lá em 2 Coríntios 2,16, que nos diz que nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Lá em Lucas é dito, ora, se você for realizar uma construção, calcule bem se tem como concluí-la. Né? Então a palavra nos diz isso. Ou seja, antes de começar um plano, planeje. Gaste tempo planejando. Essa reforma que eu resolvi fazer agora porque a cuba caiu, meu Deus, já deve estar com 5 anos que eu estou planejando essa reforma. Né? Só que a gente fica naquela, né? Será que é agora? Será que não é melhor esperar mais um pouquinho? Né? Aí, como eu não estava aplicando Tiago 5, ou Tiago 1,5, aí Deus me deu uma forcinha. Rapaz, vou quebrar logo a cuba deste negócio aqui. Oh! Faz tempo que eu digo a ele para fazer essa reforma, ele não faz. Vou quebrar a cuba agora.
Foi a mesma coisa quando eu conheci minha esposa, né? Passei um bocado de tempo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí Deus providenciou para eu bater no carro do pai dela. Aí foi quando eu conheci a minha esposa. Né? Então tem jeito para você também, viu? Tem jeito para você também. Teve para mim, ainda tem. Né? Então tem jeito para você também. Então, queridos, quem pensa errado erra o alvo. De que maneira a gente deve agir? Poxa, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu já planejei. Eu já gastei tempo no planejamento aqui do que eu quero fazer. O que eu quero fazer glorifica o nome de Deus. Eu quero colocar uma empresa. Eu quero arranjar outro trabalho. Eu quero iniciar um projeto. Né? Vou gastar tempo. Isso glorifica a Deus. Então, por que Deus não estaria naquilo? Agora, você sabe, né? Existe um fundamento. Qual é o fundamento sobre o qual você vai edificar esse projeto? A nossa fé, queridos, precisa ser fortalecida com a palavra de Deus. Então, a base de tudo que nós formos fazer precisa ser a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus. Então, uma vez que você tem a palavra, aí você começa a edificar a sua fé. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me... Aparece uma dificuldade. Poxa, apareceu uma dificuldade. Será que eu consigo transpor essa dificuldade? Aí sim, aí você vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio que Deus está nesse negócio aqui, então eu consigo sim resolver esse problema, porque Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí eu vou e coloco outro tijolinho em cima da minha fé, né? Tudo posso naquele que me fortalece, e aí eu coloco em cima um tijolinho chamado 2 Timóteo 1,7. Tá bom? Não se preocupem, não é o terremoto de Mianmar. Tá bom? É só o deslocamento aqui do zinco. Tá bom? Faz tempo que a gente precisa resolver, a gente está resolvendo, mas aos pouquinhos. Então, poxa, a pessoa está lá, ainda realmente, 2 Timóteo 1,7, Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então eu vou avançar, apesar das dificuldades, apesar de estar com medo, apesar das tempestades que eu estou tendo que enfrentar, Deus está nisso comigo. E Ele vai providenciar uma saída. Então é dessa maneira, né, que a nossa fé, fundada na palavra de Deus, vai nos levar a acertar o alvo. Ou seja, fazer a mais perfeita vontade de Deus. Agora, se uma pessoa pensa o seguinte, eu não valho nada, né? Eu não valho nada, eu não sou ninguém. Ora, se ela aceita edificar a vida dela sobre esse sofisma, porque na verdade é um sofisma, né? É uma mentira que parece uma verdade. Eu não valho nada, eu não presto não, né? Poxa, uma pessoa que pensa desse jeito, ela vai se relacionar com pessoas que também vão achar que ela não vale nada. É ou não é? É. Agora, se ela se fundar na verdade de Deus, né? Sou filho de Deus, sou filha de Deus. Sou príncipe do Senhor. Príncipe, na verdade, querido, é líder, né? Eu estou na terra para liderar em nome do Senhor. Eu sou uma pessoa valiosa porque eu estou em Cristo. Estou em Cristo. O meu corpo pertence a Deus. O meu corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Eu te pergunto, uma pessoa que tem esse nível de consciência sobre o próprio corpo, de que o seu corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus, você acha que essa pessoa vai colocar o corpo dela numa prateleira para ser comprado por qualquer um que passe? Você acha que vai? Com certeza não vai. Ela não precisa expor o corpo para quem quiser comprar. Olha aqui, tem carne nova no pedaço, carne de primeira. Vai precisar fazer isso? Não vai. Espera aí, o meu valor não está no meu corpo, o meu valor não está na minha aparência, o meu valor não está no que eu acho que Deus fez perfeito em mim. Meu valor não está nisso.
Meu valor está em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E aí, uma vez que ele sabe que é filho de Deus, é filha de Deus, aí aparece um Zé qualquer ou uma Maria qualquer, né? E chega para ele e diz: olha, eu estou interessado em você. Aí você diz: você já ressuscitou algum morto na vida? Não, ainda não. Então passe lá para o final da fila. Eu vou ver seu caso, eu vou orar. Você vai para o culto todo domingo. Na verdade, eu acho que eu posso procurar Deus em casa. Saia da fila agora. Saia agora da fila, não vá nem para o fim não, sai da fila. Sai da fila. É ou não é? É. Ele sabe que valor tem em Cristo, ele sabe que valor ela tem em Cristo. Então, não vai ser qualquer um não, o negócio vai ser difícil mesmo. Vai ser difícil mesmo. Né? Mas, poxa, quando eu tenho esse nível de consciência, que tipo de pessoa eu vou atrair para estar perto de mim? Quem tem esse nível de consciência. Né? Quem tem esse nível de consciência. Aí vai chegar e dizer: você já ressuscitou algum morto? Eu não ressuscitei, mas eu fui ressuscitado por Cristo. Ela diz: oh, aleluia. Já ganhou aqui um ponto. Gostei de ver, o cabo é crente. Eu não ressuscitei ainda não. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se você quiser participar dessa missão comigo, nós ressuscitaremos dois juntos. Opa! Oh, glória! Gostei da fé do homem, rapaz. Gostei da fé da mulher. Não é diferente? É diferente. Não vai se entregar para qualquer um. Não vai se relacionar com qualquer um. Amém? Salmo 119, 10 a 13. Está 119 aí mesmo? Pronto, consertaram. Tinha 199. Olha o que diz: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Salmo 119, de 10 a 13. Está nos ensinando sobre a maneira que nós edificaremos a nossa fé, guardando no coração a palavra de Deus. Eu já falei em outros momentos sobre a palavra decorar, mas eu quero repetir. Decorar a palavra de Deus é tirar a palavra do baú de tesouros onde ela está guardada e trazer para a nossa boca, trazer para a nossa realidade. Isso é decorar. Eu vejo tanta gente oprimida por pensamentos. É sério, muita gente oprimida por pensamentos. Me acompanha aqui no raciocínio. Hoje pela manhã, eu tenho certeza que você teve um pensamento imundo. Não se manifeste, só fique aí com você, porque na verdade você acha que só você tem esses pensamentos horrorosos. Só você acha que só você tem. Mas na verdade, queridos, todos nós, repito, todos nós temos pensamentos horríveis durante vários momentos no dia, todos os dias das nossas vidas. Você já pensou em matar alguém? Você já pensou em matar alguém? Eu sei disso. Deus me revelou. Deus me revelou. Eu sei o que você fez no verão passado. Brincadeira. Né? Deus me revelou de fato na palavra. Porque a palavra me diz: não há um só justo, nenhum que faça o bem, nenhum que glorifique a Ele, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos. Destituído. Sabe o que é destituído? É retirado. É alguém que perdeu a herança. Todos. Então a palavra diz todos. Quando a palavra diz todos, são todos. Então não preciso nem de uma revelação especial, não, que a palavra já me revelou aqui.
Todos foram destituídos. E na medida do que fomos destituídos, queridos, a nossa mente fica vagando em tudo que não presta. Seria bom demais, seria maravilhoso, né, que a nossa mente, né, fosse como esses HDs dessas câmeras, né, de vigilância, que de mês em mês ela apaga, né, a memória anterior, e aí a gente poderia viver só com as memórias boas, né? Oh, aleluia! Seria bom demais. Seria bom? Claro que não. Iria apagar uma série de memórias maravilhosas que nós temos do passado, né? Pessoas que passaram na nossa vida, que foram importantes na nossa vida, né? Situações que nós vivemos e nós aprendemos com essas situações. Mas é um fato, muitas vezes nós carregamos na memória uma série de coisas que, se pudéssemos, nós esqueceríamos. Mas a gente não pode esquecer. E aí tem muita gente que fica escravizada por esses pensamentos tristes, imundos, que de tempos em tempos se tem, né? De tempos em tempos se tem. Então é muito importante você perceber o seguinte, ó. Você não pode impedir, tá certo? Diga isso para quem está do seu lado. Você não pode impedir que um passarinho passe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Tá bom? Não sei se já aconteceu com você, né? Mas, poxa, aqui e acolá a gente sabe de alguém que estava andando num determinado local, quando pensou que não, só sentiu aquele negócio quente caindo na cabeça. Pof! Que foi isso que caiu na minha cabeça? Aí começa a descer aqui pelo olho. Né? Ou podia ter sido um pardal. Foi um urubu. Misericórdia, né? Misericórdia. Mas a gente pode impedir que o urubu faça um ninho na cabeça da gente? Pode. Então pensamentos ruins podem passar, desejos ruins podem passar na nossa cabeça direto. Coisas indizíveis, coisas que você não gosta nem de pensar, mas pensa. Como é que a gente age em relação a isso? O que é que a gente pode fazer em relação a isso? Ai, pastor, eu me acho tão imunda por causa desses pensamentos. Pois não se ache não, querido. Vença isso. Jesus já venceu o pecado por você. Esses pensamentos não são a sua identidade, porque a sua identidade está guardada onde? No seu espírito, no seu homem interior. Sua identidade está guardada em Cristo. Então esses pensamentos não são a sua identidade. O problema é quando você acha que esses pensamentos são a sua identidade. Aí você começa a edificar a sua fé em cima de uma mentira, né? Começa a ter fé num sofisma. Vai gerar o quê? Um fruto amargo, um fruto podre. Não vai gerar fruto bom. Então nós temos que ter a nossa fé edificada na palavra de Deus. Jeremias 29:11, sou eu que sei dos planos que tenho a vosso respeito, planos de te fazer prosperar e não de te causar danos, planos de te dar esperança e um futuro. Então como é que a gente faz? No culto passado nós falamos sobre os homens maus do seu mau tesouro retiram coisas más. Os homens bons do seu bom tesouro retiram coisas boas. Não é assim? Então você está tendo um pensamento ruim, e o pior, quanto mais você luta contra esse pensamento, mais forte ele fica. É ou não é? Mais forte ele fica. Então eu aprendi uma coisa. Pensamento ruim, né? Pensamento ruim está aqui no baú de coisas ruins, né? Aí o que é que eu faço? Ai meu Deus, tem um pensamento ruim. Aí eu vou, levanto o baú. Ai, está lá dentro o pensamento ruim. Você faz isso? Você fica olhando para coisa que você não quer ver? Alguém aqui tem prazer? Ai, está chegando aquele dia de eu lavar o banheiro, o dia que eu levanto o ralo. Ai, é tão legal ver aqueles cabelos pendurados com aquela gosma. Alguém tem prazer nisso? Ninguém.
Então por que a gente fica indo no baú de coisas más e olhando para aquela imundície que tem lá no baú de coisas más? Não gaste seu tempo com isso. Sabe o que você vai fazer? Despreze o que tem no baú de coisas más. Despreze, não lute contra esse pensamento. Quanto mais você lutar, mais forte ele vai ficar. Despreze. Você faz o seguinte, você é assim, ó. Faz só isso para ele. Nada a ver comigo. E aí você começa a declarar do teu baú de coisas boas, você vai lá e começa a declarar. Aí você vai lá naquele baú que você guarda as suas joias, tudo feito de ouro, de diamantes, de rubis, de esmeraldas, crisólito, berilo, e aí você pega assim com a mão e levanta e sobe, só aqueles cordões de ouro, você diz, meu Deus, que cordões lindos, é melhor do que aqueles cabelos gosmento lá, né? Bem melhor, né? Então o que é que você faz? Poxa, guarda dentro do baú do tesouro as preciosidades. E quais são as preciosidades? A palavra de Deus. Então deixa eu te dar um conselho, decora o Salmo 119. Pastor, o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, pastor. Não tem nenhum capítulo maior do que o Salmo 119. Deixa eu te contar uma coisa. No tempo de Jesus, os meninos até 12 anos de idade, eles tinham que decorar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, decorado. Deixa eu te contar outra coisa. Alguém aqui já leu a Ilíada e a Odisseia de Homero? São 2 obras, Ilíada e Odisseia de Homero. Se eu disser para vocês que esse livro, por muito tempo, foi tradição oral, eles passavam de pessoa para pessoa oralmente. É uma das obras mais antigas do mundo, a Ilíada e a Odisseia de Homero. E quando você lê a poesia, você diz, meu Deus, como é que alguém pode fazer um negócio desse tão lindo, e guardar na memória? Na memória. Então, poxa, se eles guardavam um livro inteiro na memória, de forma poética, deixa eu te contar outra história. Por muito tempo, o livro de Jó foi guardado na memória deles. Não existia o livro escrito de Jó. Resolveram registrar em um livro, mas essa história de Jó é uma história muito antiga. Eles passavam de geração em geração. Então, se eles conseguiam decorar um livro inteiro, por que nós não conseguimos decorar um capítulo? Conseguimos decorar um capítulo. Eu me determinei a decorar Romanos capítulo 8. Ainda não arrisco fazer isso, não, porque eu fico nervoso quando eu vejo vocês. Mas eu estou me determinando. Tem alguns trechos ainda que eu ainda preciso fazer a ligação, mas boa parte dele eu já guardei na memória. Portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, a lei do pecado, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, dando o seu próprio Filho em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Olha só. Tem um bocado de coisa, ainda tem mais coisa aí pela frente. Então, poxa, guarda isso no teu baú. E aí quando vier pensamento ruim, olha só, tu não vale nada. Olha esse pensamento horroroso aí que tu está tendo. Tu é isso, tu é aquilo. E aí você vai murchando. Aí você lembra, eita, Romanos 8, eu decorei. Pega aqui no baú, levanta Romanos 8 e começa a declarar. Declare. Se você estiver no trabalho, vai falando bem baixinho, mas declara. Portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida me libertou do poder do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, dando o seu próprio Filho em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente cumpridas em mim, que não vivo segundo a carne, mas segundo o Espírito.
enquanto eu tive que dizer isso aqui tudinho, querido, eu não consegui pensar em outra coisa. Então faça isso. Faça isso. Troque maus pensamentos por bons pensamentos. Está lá em Filipenses 4:8. Tudo que for bom, tudo que edifica, tudo que for justo, tudo que for de boa fama, pensem nessas coisas. Edifique a sua fé utilizando os tijolos da palavra de Deus a seu respeito. Amém? Você vai fazer isso agora? Você vai chegar em casa, vai pegar a sua Bíblia, vai verificar na sua Bíblia quais são aqueles versículos que mais falam com você e vai começar decorando eles, né? Como eu fiz lá com 2 Timóteo 1,7, que foi o primeiro que eu decorei, né? Porque Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E vai decorando. Passa uma semana repetindo esse versículo. De semana em semana, no final do ano, você está cheio de tesouros guardados no seu baú de tesouros. Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O que é culto racional? Eu fico com compaixão de muito crente, né, que diz, hoje eu não senti de ir ao culto. Pastor, olha, não sei, o louvor hoje estava sem unção, não me deu nem vontade de eu levantar a mão hoje. Aí eu fiquei de braços cruzados, porque Deus não me tocou. Deixa eu te contar uma coisa, querido, muito séria, tá certo? Vai ser um chicote, mas eu já lambuzei gelol no chicote, viu? Vai ser uma chicotada, mas vai vir com um cheirinho de menta e também um frescorzinho de menta, tá certo? Crente não vive pelo que sente, crente vive por fé. Então, o que é o culto? Esse culto aqui que nós estamos, sabe de onde é que vem a palavra culto? Culto, cultura, cultivar. Tem a mesma raiz. O que é cultivar? Não é você ir no local, tirar a erva daninha, vou tirar aqui essas ervas indesejáveis e vou plantar o que eu quero plantar. Aí vai lá e planta aquilo, e aí você vai aguar, você vai adubar, você vai esperar crescer, depois você vai colher o fruto, vai comer do fruto, vai guardar a semente para depois fazer tudo de novo. Não é isso que é cultivar uma terra? Não é? O que é cultura? Cultura não é uma expressão do povo que vive naquele lugar, não é isso? É isso que é cultura, é uma expressão, né? Da mesma forma, culto, queridos, é uma expressão de adoração. Eu adoro ao Senhor, mas eu posso adorar com as mãos para trás, né? Eu vou nem dizer quem é que a gente manda deixar de mão para trás. Sabe, queridos, nós no culto, nós expressamos, manifestamos a nossa adoração. E nós fazemos isso com o nosso corpo. Pastor, mas eu não estou com vontade. Deus não me tocou, Ele já te tocou na cruz. Ele te tocou, foi lá que Ele te tocou. Não é agora na hora do culto, não. Você tem que lembrar o seguinte, cheguei no culto, estou tão distraído hoje. Aí você vai e diz, meu Deus, mas Jesus morreu na cruz por mim, para que eu pudesse adorá-lo. Depois de lembrar disso, não estou nem aí com o que é que eu estou pensando, não. Eu vou adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor. Vocês pensam que toda vez que eu estou aqui de mão levantada, minha cabeça está beleza? Não. Tem dia que eu estou pensando na morte da bezerra que eu nem tenho. Eu nem tenho uma bezerra, mas tem dia que eu estou pensando na morte dela. Mas ainda assim eu levanto as mãos e eu fico, de forma nenhuma, eu estou aqui para cultuar o Senhor, eu estou aqui para adorar o Senhor, e aí eu me entrego, eu começo a orar em línguas, eu começo a declarar a palavra, né? Eu não fico culpando os meninos aqui do louvor, não. Se bem que toda terça-feira a gente está tirando um tempo de oração, minha gente.
Nós tivemos uma vigília sexta-feira que foi top, essa vigília. E eu creio que já seja fruto dessa oração. Toda terça-feira o louvor está orando. Toda terça-feira a gente está tirando aí pelo menos umas 2 horas de oração. Olha, mas está sendo uma bênção, viu? Está sendo uma bênção. Nós temos o momento de oração para a igreja toda, lá no Campo Junco. Também está uma bênção. O último teve 150 pessoas. E temos só o momento de oração do Ministério de Louvor. Né? Então é só para o pessoal do Ministério de Louvor. Então, esse culto racional, queridos, na verdade, não é a gente ficar esperando que Deus nos toque para a gente adorar a Ele. Não, é racional. É eu aplicar a minha razão, é eu aplicar os recursos que Deus me deu para adorar a Ele. Sacrifício vivo. O que é um sacrifício? Não é matar um animal e oferecer ao Senhor, lá no Antigo Testamento, não descreve o sacrifício, mas ele está dizendo, é um sacrifício vivo. Vivo. Então nós precisamos morrer para a nossa vontade, nós precisamos morrer, muitas vezes, para os nossos sentidos e adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. A confissão dissipa o medo. Isaías 41:10, olha só. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E o segurarei com a minha mão vitoriosa. Ô glória! Depois de ler isso, querido, você ter medo de enfrentar a vida, me perdoa. Você precisa guardar esse versículo aqui no seu coração. Você precisa decorar isso aqui. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. É mole uma declaração dessa, uma promessa dessa de Deus para nós? É mole. 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha aqui 1 João 4,18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Tem gente que lê isso aqui, quer dizer que se eu tenho medo, Deus não me ama. Não, não é isso não, querido. Não é isso não. Deus te ama, apesar do seu medo. Viu? Do seu medo não, do medo do diabo, que medo não veio de Deus, então não é meu. Né? Haja dessa maneira. Não pegue nada que não seja seu, tá bom? Especialmente se pertencer ao diabo. Aí deixa com ele mesmo. Então, queridos, ser aperfeiçoado no amor é compreendermos que se nós estamos em Cristo, Ele vai nos aperfeiçoar. Se você está em Cristo, é Ele que vai fazer uma obra dentro de você. Mas precisa lembrar o que tem lá em Tiago 1:5. Você está pedindo sabedoria a Deus? Você está pedindo a Deus para não viver mais uma vida de pecado? Você está pedindo a Deus para não viver mais uma vida de medo? Está pedindo a Deus? Pois se pediu, você precisa crer que já recebeu. Amém? Precisa crer que já recebeu. Olha o que diz aqui. Em Marcos 11, 22 a 24. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E sabe quem foi que falou isso? Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Fabiano, foi o próprio Jesus. Foi ele que disse isso. Se nós pedirmos em oração, nós precisamos crer que já recebemos. Então você vai aplicar Tiago capítulo 1, versículo 5. Aquele que pede a Deus sabedoria, né? Ou melhor, aquele que deseja sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar jogada de um lado para outro, é instável em tudo que faz. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor.
E onde há dúvida? A dúvida é aqui? É? Na nossa mente? Não, querido. Na mente a gente duvida o tempo todo. Se você for depender da dúvida da sua mente, você não vai conseguir nada com Deus. Não é aqui não, é aqui. É no espírito. Pastor, e como é que eu vou fazer com que o meu espírito tenha mais fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você repetir para você mesmo a palavra de Deus, mais essa fé vai crescendo no seu espírito, não é na sua mente. A sua mente muitas vezes continua com os pensamentos errados. A sua mente, você está reformando a sua mente, aplicando os Romanos 12:2, né? Que diz: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem a vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então a mente, ela vai sendo reformada na medida do que o espírito é fortalecido. E o espírito é fortalecido na palavra do Senhor. A minha identidade é fortalecida na palavra do Senhor. Amém? Amém? Vamos ficar de pé.